A difícil separação. A jornada na Terra sempre chega ao fim. Algumas vezes é necessário que o processo da velhice, doença e morte seja acompanhado de perto por alguém. Essa pessoa pode ser você, que terá a responsabilidade de garantir o respeito, a dignidade e o conforto físico de seu parente amado. Acredito eu que não exista gesto mais nobre de amor. Tenho a certeza que também não existe momento mais oportuno para o aprendizado e para a vivência espiritual. Muitas pessoas sentem-se desconfortáveis frente à morte, mas acredite, para o espírito é um momento belo e grandioso. E essa mensagem tem a missão de desmistificar a morte, facilitar sua vida ao lado da pessoa que se prepara para partir e te ajudar a viver plenamente o amor que existe dentro de você, sem medo e sem receio. E começamos com uma pergunta. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se aprovam no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim de seu exílio. No momento da morte, a alma tem às vezes uma aspiração ou êxtase, que lhe faz entrever o mundo para o qual regressa? Sim, a alma sente muitas vezes que se quebram os liames que prendem ao corpo e então emprega todos os seus esforços para os romper de uma vez. Já parcialmente separada da matéria, vê o futuro desenrolar-se ante ela e goza por antecipação do estado de espírito. Essas duas perguntas e essas duas respostas estão no Livro dos Espíritos, escrita por Allan Kardec. Ajudar alguém nos últimos meses ou anos é uma das maiores responsabilidades que alguém pode ter. Sob certos aspectos, é bem mais difícil que criar uma criança. A criança coleciona conquistas. O idoso ou doente coleciona dificuldades. Mas porém virão conquistas, as conquistas para o espírito e para o amadurecimento espiritual. Nesta fase, os grandes ganhos não são exteriores, são interiores. Tenha claro essa realidade. Há muito aprendizado nos últimos anos de vida. E mais, são alguns dos aprendizados mais importantes para o futuro do espírito. Uma criança nasce e aprende a falar e andar. São ganhos que parecem grandes, mas que se perdem com o falecimento. Já os aprendizados dos últimos anos são realmente centrais para o espírito. Por exemplo, uma pessoa orgulhosa, ao se ver necessitada de ajuda, descobre a humildade, a paz que lhe faltou por toda a vida. Ela dizia: "Meu Deus, por que não aprendi a viver assim antes?" Não aprendeu antes, mas aprendeu quando as limitações físicas se fizeram mais fortes. Alguém poderia dizer: "Antes tarde do que nunca." Quem conhece a vida espiritual sabe que nunca é tarde para essa transformação positiva. Essa transformação será muito importante por décadas e séculos. Por isso, não fique triste com as perdas que acompanham a velhice e as doenças. Elas são oportunidades únicas. São oportunidades importantíssimas. Primeiro, porque tira de cima da pessoa o peso da sociedade. A sociedade é uma prisão brutal para grande parte das pessoas. Somos orgulhosos, essa é a verdade. São raríssimos os seres humanos que não são orgulhosos. A doença e as limitações da idade jogam por terra grande parte das vaidades, orgulho e desejo de ser aceito. Os místicos dizem: tudo desaba. É um choque que coloca o ego da pessoa lá embaixo. Algumas até se deprimem. Mas a queda do ego é a porta aberta para a imersão do que realmente importa para o espírito. São bilhões de pessoas que têm na velhice e nas doenças as últimas oportunidades para realizar seu progresso espiritual. Muito importante.
aprenda a olhar para a pessoa amada como um espírito que dá os últimos passos e que tem as últimas oportunidades de realizar conquistas nesta vida, nesta encarnação. O corpo perde, mas o espírito pode ganhar. O corpo vai finalizar, mas a vida espiritual ainda é longa. Por isso, tranquilize-se com as perdas. Tenha serenidade para acompanhar essas perdas. Cuide com carinho, mas treine-se para o desligamento. Aceite cada passo que a natureza der. Traga o conforto e use sempre um diálogo espiritualizado para facilitar o entendimento e a superação das dificuldades. Treine com a mensagem de Jesus. Seja feita a sua vontade. Nada é perda, tudo é transformação. Tenha paciência, porque você é apenas alguém que acompanha uma trajetória que é muito pessoal e especial. A trajetória do seu ente querido até a libertação do corpo. Veja a morte como a saudade para quem fica e liberdade para quem vai. É uma libertação, porque chegará um momento em que os aprendizados serão pequenos. Este é o momento de voltar para a vida espiritual. Treine-se para a difícil separação. Espiritualize-se. Desenvolva paciência, tolerância. E aceite que é um processo natural divino, de que todos um dia deixaremos o planeta Terra e partiremos para o plano espiritual. Se você gostou desse texto, compartilha nas redes sociais, dá um joinha, ativa o sininho para receber as atualizações. Que a graça de Deus esteja contigo e hoje. Que a espiritualidade benfeitora se faça presente na sua casa. Que assim seja.